Foi? A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs aí que nos assistem. Mais uma segunda com a graça do Senhor. Estamos aqui para falar hoje sobre o poder das nossas palavras. E você que entrou aí já vai compartilhando, já vai comentando, que depois os comentários de vocês são lidos. Se tiver pergunta, manda também, a gente vai responder. E hoje, para falar desse tema, a gente convidou os diáconos, irmão Sérgio e a irmã Kelly, para falar desse tema com a gente. Paz do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. E aí hoje saiu no horário. Aquele dia a gente ficou tentando, mas hoje deu, graças a Deus. Se você quiser procurar o nosso tema, se encontra em Marcos 7,15. Enquanto você vai procurando, a gente vai conversar aqui um pouquinho antes de ler o nosso tema. Antes de iniciar, eu queria deixar uma pergunta, uma reflexão aí para nós. Se alguém pudesse ouvir todas as palavras que nós falamos durante a semana, quando a gente está decepcionado, está estressado, essa pessoa, ela encontraria o mesmo coração que a gente apresenta dentro da nossa igreja? Fica essa reflexão para vocês. Vamos ao tema. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E no verso 21 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente tem usado nossas palavras para abençoar a vida dos nossos irmãos, a vida da nossa congregação. E antes de nós iniciarmos, vamos para a nossa oração inicial. Eu queria pedir para a irmã Kelly fazer sua oração inicial para nós. Fazer uma oração. Senhor Jesus, Senhor, em nosso nome Deus do Senhor Pai Jesus, amado, ó Pai. maravilhoso, Pai. É no seu nome, Senhor, que nós se Senhor coloquemos Jesus diante do querido, Senhor, tua diante da presença, sua meu Pai presença, Pai amado. Deus, Pai, Perdoa as que vem nossas fazer a tua falhas, vontade, nossos não a pecados, nossa, Senhor, em Jesus nome do querido. Senhor Jesus, ó Pai. Eu creio, Eu Senhor, que agradeço, nessa noite Senhor, vai ser por tudo, abençoada, Senhor. Pai, vai ser uma Em noite nome do querida Senhor para ti, Jesus, ó Pai Pai. amado. Queremos Que o Senhor sentir venha a sua abrir, Senhor, as presença, portas Pai do céu amado. nessa noite, Em Pai nome do amado. Senhor Jesus, Para ó nós Pai. falar, Fazer a ser aquilo que o sua Senhor precisa vontade, de não a nessa nossa, noite também, Senhor. Jesus Que o nosso querido. eu desapareça e o Senhor cresça na nossa vida, Obrigado, Senhor. Jesus Em amado, nome do aleluia. Senhor Jesus, Louvado Pai, é no seja o seu teu nome, Senhor Jesus. Jesus querido. Muito obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Para iniciar, eu queria fazer umas perguntinhas. Coisa simples. Amém. Fácil. Que reflexão vocês têm quando vocês ouvem este versículo de que o que sai de nós é que contamina, que é do nosso coração, que vem ali as impurezas? Só para começar. Que eu me... A reflexão que eu tiro assim, tipo, da base, sim, que nós temos que abençoar, né? Abençoar nosso próximo, falar de bem do nosso próximo, né? O nosso próximo, quem que é? É a nossa família, o nosso lar, né? Nós buscar por eles, falar benção, que vai dar tudo certo na vida deles, não falar ao contrário. Porque o que sai é o que sai da boca, não o que volta dentro, né? Então nós temos que abençoar o nosso lar, a nossa família, né, os nossos filhos, dizer para eles que vai dar tudo certo, vai dar tudo positivo, não, né, maldiçoar, mas é o que sai da nossa boca, não o que entra, que amaldiçoa, né? E eu acho que a gente tem que abençoar nosso lar, nossa família, né? Nossos irmãos próximos da gente também. As palavras boas e positivas do Senhor Glória a Jesus, Deus. né? É isso aí. Sobre a palavra de contaminação. A palavra contaminação, ela não vai vir para ti
de qualquer jeito. No momento, olha essa palavra, ó. Essa palavra assim, ela vai ter um porém para te largar ela para contaminar outra pessoa. Sim. Entendeu? Só que assim, a pessoa que está, o cristão que está na presença do Senhor, ela tenta a ser correto. E nessa palavra correto, existe muitas coisas. Para te ser correto na presença de Deus, tu tem que andar correto. Deus. Mas porém, é que eu quero dizer assim, ó, essa palavra, o que sai da boca da gente, às vezes não é o querer da gente, entenderam? Não é o querer da família, não é o querer das pessoas, não é o querer do cristão que vai amaldiçoar a outra, entendeu? No que tu tira da boca para fora. Ela vai acontecer, vocês leram ali, né? Mas ela vai acontecer do cristão. Às vezes tem a sisteminha que diz assim, vou pedir 5 minutos para Jesus. Entendeu? Ali que é o erro. De 5 minutos acaba sendo 10. E de 10 acaba sendo 20. E assim tá. E aonde as palavras começam a sair sem tu perceber. Por quê? Porque aquele que não tem Jesus no coração ainda, aquela pessoa que às vezes está 24 horas dentro da casa do Senhor, mas ela não teve uma entrega completamente para o Senhor Jesus. Então, o que vem na boca, ela vai dizer. Sim. Por quê? Porque ela teve ali, e Jesus, como diz na palavra dele, né? Se não tiver em mim, eu não estou em ti. Entendeu como é que significa a palavra? Então, o que significa? O inimigo vai se levantar através daquela pessoa, né? O inimigo vai se levantar e aquela pessoa vai afrontar. E quando aquela pessoa afronta, ali, às vezes não tem hora da gente vigiar. Quando tu viu, a palavra já foi dita. Aí sobre a palavra que sai, ela não vai voltar, né? Então essa palavra aí, ó, ela foi lida, mas só o inimigo vai usar uma tragédia para te tirar da paz. Tu tá numa paz, ó, que nem diz nosso pastor da nossa igreja, tu tá numa paz, tá bem, vai orar que não tá certo. Sim. Alguma coisa vai se levantar, e é verdade. Então nós temos que aprender a vigiar no que nos levante do inimigo. Às vezes porque, ó, é uma palavra sincera, mas às vezes porque tu está se preparando para uma semana de Santa Ceia. Aí vem o inimigo, se levanta contra ti. Aí por tu não vigiar, que é a semana de Santa Ceia ali, tu vai perder tua ceia. Porque dali tu vai tirar palavras que não vai agradar o Senhor. Sim. Né? Tu tira a palavra, eu ofendi minha irmã. Eu ofendi a irmã da igreja. Eu não podia ter ofendido. Entendeu? Então, aonde que significa a vigiar nas palavras? Então, essa palavra não é nós que queremos, o inimigo que coloca as pessoas que não estão bem na direção do Senhor, aí com o dedo inflamado dele. E é onde que a pessoa diz, vou tirar 5 minutos aqui, tu vai me pagar. E aonde de 5 minutos acaba sendo 15. É essas palavras aí. E de que forma o senhor acredita que o coração, ele trabalha nesse sentido da gente falar essas palavras, como diz aqui na Bíblia, que sai do nosso coração? Até Mateus 12:34 vai dizer, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Sim. E de que forma a gente, sendo cristão, começa a notar que precisamos mudar nossas palavras. Nós podemos mudar as nossas palavras, porque às vezes as pessoas se levantam e atingem a ti, a mim, porque tu estão dizendo assim, eles são cristãos, não vão revidar. E aquilo ali vai enchendo o teu coração. Tu não pode, porque tu é cristão, tu não pode ofender o outro irmão, entendeu? E o trabalhar de Deus sobre nós, por isso que tem a palavra vigiar, nós temos que vigiar, e aquilo que a palavra que vem contra nós, por que nós temos dois ouvidos aqui, ó? O que é bom nós vamos guardar, e o que não é bom, nós não guardemos para nós, porque o que nós guardado, que é ruim, é isso que vai
vai enchendo nosso coração, vai enchendo o quê? Vai enchendo de ódio, vai enchendo de mágoa, vai enchendo de dores, que às vezes tu não pode fazer, tu fica naquela aflição, pena não poder fazer com as minhas próprias mãos, né? Mas nós temos que se lembrar que tem um Deus que peleja por nós. Glória a Deus. Nós temos que chamar, se ajoelhar, dobrar nosso joelho e pedir para Deus que limpe tudo essa ira, limpe essas mágoas e trabalha para nós ser um cristão de verdade na presença do Senhor. Aleluia. A irmã Kelly quer acrescentar? Essas palavras aí que a gente tem que vigiar e orar pra gente ser um cristão verdadeiro, né? Sim. Com as pessoas e em primeiro lugar com Deus. Glória a Deus. A gente tem que orar, vigiar, jejuar cada vez mais, buscar do Senhor, que o Senhor Jesus mude a gente de dentro para fora, né? Aleluia. Que seja a vontade dele, não a nós. Glória a Deus. A gente ser um vigilante 24 horas, mas na presença do Senhor. Buscar mais do Senhor. O que a gente não sabe, a gente pede socorro para o Senhor Jesus. Me ajuda do que eu não consigo sozinha. Porque nós, sem o Senhor Jesus, não temos nada na presença dele. Nós temos da minha parte, de mim, eu busco cada vez mais do Senhor Jesus que me mude de dentro para fora. Eu peço para o Senhor Jesus, me muda, Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada. Que o meu eu desapareça e o Senhor cresça em mim. Que eu não estou agradando o Senhor Jesus, o Senhor tire, me limpe, Senhor, me ajude, Senhor Jesus. Pedir socorro para o Senhor Jesus, porque a gente mesmo com as forças da gente, a gente não consegue nem ir para frente, nada sem o Senhor Jesus. Então a gente tem que buscar cada vez mais, se ajoelhar e pedir misericórdia, que o Senhor Jesus ajude nós, limpar o nosso coração de dentro para fora, a nossa mente, porque a mente da gente é tipo assim, um computador, ela enche, uma hora ela tem que desvaziar. E quem que pode esse poder é o Senhor Jesus, limpar a nossa mente, tirar as coisas ruins que não agradam o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus venha botar as coisas boas dele na nossa mente também, limpar nossa alma, né? Todas as impurezas, tudo que não provém do Senhor, limpe a nossa alma, não deixe nenhuma mancha, né? Que a vinda do Senhor Jesus está próxima e nós temos que se chegar mais no nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus limpe a nossa alma e o nosso coração de dentro para fora. Pedir para o Senhor Jesus, é só o Senhor que pode limpar a nossa alma, nosso coração, a nossa mente. Que seja a vontade do Senhor, não a nossa vontade. E vocês falando sobre oração, na maioria dos episódios vai ter essa pergunta da importância da oração na nossa vida, principalmente nesse tema que a gente está falando das nossas palavras, de mudarmos as nossas palavras. Qual a importância da oração, né, nessa parte também? A oração é muito importante, por causa que é na oração que Jesus vai dar força pra gente, é na oração que Jesus vai dar aquele renovo que a gente trabalha dia a dia. E agora eu tô parada, né? Mas tem gente que trabalha lá fora, né? Eu trabalho em casa, mas todas as forças, a energia, a oração, o poder da oração é muito importante nas nossas vidas, por causa que é só o Senhor Jesus na oração que Jesus dá força, coragem, né? Um renovo para o nosso lar, renovo para nossa família, tudo é o poder da oração, porque nós temos que andar na oração. 24 horas na oração. Se a gente não pode, tá de joelho, a gente tá na mente, orando, sim, pedindo pro Senhor Jesus, orando, lavando uma louça, limpando uma casa, mas sempre orando, buscando em pensamento ali, glorificando o Senhor Jesus, orando na oração. A oração é tudo. A oração é o que abre os caminhos, é a chave, a oração. Aleluia. Aí que nós encontramos força, fôlego. Sim, até a irmã Márcia fala muito sobre a oração, como ela é a líder da oração. Então a gente para analisar, que talvez ali uma palavra que ela falou, que a gente para e analisa e diz, nossa, realmente a oração. Tanto que domingo, né, ela contou um testemunho e aí a gente vê que realmente é só através da oração que o Senhor vai, claro, libertando. Isso. Claro que Ele conhece nossos pensamentos, nosso coração, mas às vezes a gente também precisa pedir, abrir a boca e dizer, ó, Senhor, eu preciso da tua ajuda. O irmão Sérgio quer acrescentar a parte da oração?
A parte da oração, eu vou acrescentar assim. A parte da oração às vezes são 15 minutos que nós tiremos para falar com o Senhor. Né? O que nós falamos na oração e pedimos para o Senhor? Às vezes, Deus, Ele dá algo para nós, é a palavra do Senhor, né? E às vezes nós rejeitemos. Quando nós rejeitemos algo do Senhor, o que está faltando? Está faltando nós dobrarmos os joelhos e falar com o Senhor Jesus. Aonde que parte eu estou errando, entendeu? Que parte eu estou deixando a desejar o Senhor. No momento que eu me coloco para orar por uma pessoa, eu tenho que estar bem com Deus também. Eu já tenho que botar Deus na frente em primeiro lugar. Porque para aquela oração, primeira vai falar com Deus, para segundo Deus curar. E se eu não estiver bem com Deus, eu não posso nem botar a mão na cabeça de uma pessoa. Às vezes, se eu ir fazer, eu vou agradar o pastor quer que eu ore, eu vou orar, mas se eu não estiver bem, eu não vou orar. Porque eu sei que de repente ali eu posso ser surrado por um inimigo. Entendeu? Eu estou fazendo uma coisa que não estou agradando a Deus e Deus nem vai estar junto comigo. Porque no momento que Deus está contigo, Deus opera, Deus cura e Deus liberta. E no momento que eu não estiver bem com Deus também, o inimigo pode me surrar, sabia? Sim. Entendeu? Porque eu não estou bem com Deus. Propósito com Deus também. É um propósito que nós vamos ter com Deus. E esse propósito doa quem doer. Entendeu? Porque a palavra do Senhor, eu não posso curvar ela aqui e nem aquela, é direta. O propósito que cada um de nós temos com Deus para tirar é só Jesus. Muita gente sai do propósito com Deus. Por quê? Porque não oram. Não ora e não pede a direção para o Senhor. Não pedindo a direção para o Senhor, é bem fácil, tu pode até ir. Tu pode até fazer a tua vontade, entendeu? Mas logo aqui tu vai cair aqui. Porque tu não está firme com o Senhor ali. Tu não pediu direção para o Senhor. Porque Deus, se tu pedir direção para Ele, Deus Ele vai te dar. E como diz na palavra dele, eu te botei aqui, eu vou te tirar. Entendeu? Então a oração é muito importante. Ela é importante para nós andar bem com Deus. Ela é importante para a nossa família dentro de casa, porque às vezes tem um doente, às vezes Deus usa aquela pessoa dentro de casa, ore por mim. Tu vai dizer, mas hoje eu não estou bem com Deus, como é que eu vou orar? Ali que nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância, para nós estar sempre bem com Deus, porque Deus vai usar quem? Deus, Ele vai usar aquele que está bem com Ele, aquele que busca. Entendeu? Porque jamais Deus vai usar aquele que está tudo errado. Nós temos que buscar sempre estar certo com Deus. Não é porque nós podemos errar também, entendeu? Mas no momento que Deus vai contar assim, como eu digo, eu e a minha esposa, que Deus usa muito nós. Deus usa muito nós na oração. Deus está usando mais nós na oração que no louvor, para vocês terem uma. Glória a Deus. Então, por quê? Por que muita gente bate lá em casa pedindo oração? Porque Deus, Ele conhece, aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Jesus amado. Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele conhece com quem Ele pode contar, com quem que Ele não pode. Às vezes tem uma pessoa da nossa família, Deus vai tocar, ore para aquela pessoa e eu vou ter que orar. Minha serva, ore para o teu marido, eu vou ter que orar, ela vai ter que orar. Ore para o teu familiar. Quantas vezes aconteceu de nós estar aqui, quantas vezes a projeto de Deus foi orar por essa mulher que estava enferma. E o que Deus fez hoje? Deus atendeu as orações. Então é importante assim, outra coisa que eu vou acrescentar sobre a oração. A oração, quando tu dobrar o teu joelho, ela tem que ser uma oração sincera. Pode ser 10 minutinhos, mas ela tem que ser sincera para Deus. Eu não posso orar da minha boca para fora, porque ela não sobe nem no teto.
que dirá no reino da glória onde está o Senhor para ouvir a oração. Por que volta e meia nós temos buscando um monte, tiremos um tempinho para Deus, vamos conversar com Deus no monte, para que Deus, Ele protege nós e sempre nós estamos cheios da graça dele. Agora, eu não vou pegar e dizer assim, ó, eu vou lá no monte, os irmãos não vão, e se quiserem ir, que vão, entendeu? Se eles quiserem fazer a parte que façam, eu fazendo a minha, mas Deus não quer isso aí, porque Deus, Ele conhece a fraqueza de cada um. Às vezes tem um que não pode ir, às vezes tem outro que não pode orar, nem dentro de casa, às vezes tem um que não pode orar. Mas através da nossa busca por a igreja, no monte lá, Deus opera em qualquer lugar. Glória a Deus. Amém, Jesus. O senhor estava falando da oração, e aí eu lembrei de Jeremias 33:3, que diz: Aleluia. Invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E vocês falando de oração, talvez, né, lá, os irmãos que moram mais perto, convivem todos os dias, eles olham para vocês e dizem, ó, os irmãos de oração, precisa de tal coisa que nem o senhor estava falando, vão lá lhe procurar para orar. E aí, é nesse quesito de oração que a irmã Kelly também falou, que a gente precisa ser verdadeiros cristãos. E aí eu acredito que a oração ela venha também nisso, como a irmã Kelly também falou, de dentro para fora. Então o senhor orando pela igreja, como o senhor falou, Deus também às vezes está ali tocando no senhor também, né? É num todo. E nesse quesito, de que forma a presença de Deus transforma a nossa maneira de falar? Quer responder, cara? Conforme, nós buscar cada vez mais, né? O nosso agir, o nosso falar, né? Porque Deus, Ele transforma o nosso falar, né? O nosso agir como cristão, onde nós andar, onde nós estiver, né? Transforma o jeito de nós caminhar também, né? Do jeito de ser com as pessoas também, né? Então, modo que Deus transforma de dentro para fora. Porque nós temos que buscar do Senhor Jesus, porque nós somos carne, né? Nós somos humanos, daí a gente pede a misericórdia do Senhor Jesus para transformar a gente. Se a gente não consegue de maneira nenhuma, a gente tem que pedir, Senhor, me ajuda nessa parte que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo agir, não tô conseguindo falar, não ser grosseira com o irmão, com os de casa também, não é só com os irmãos. Aí a gente se ajoelha e pede pro Senhor Jesus, Jesus me transforma de dentro para fora, aonde que eu não consigo, mas o Senhor consegue, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, né? Para nós, até nos nossos familiares lá de casa, né? Tem coisas que a gente tem que deixar Deus trabalhar, porque se a gente enfrentar, como diz o pastor, não flui nada, não flui. Tem que pedir a misericórdia do Senhor Jesus para Jesus transformar a gente de dentro para fora, para agir na nossa família, no nosso lar, né? E nós mesmos, o primeiro lugar é nós. Sim. Nós. Porque se nós não pedir a misericórdia do Senhor Jesus de mudar de nós de dentro para fora, não flui. Nada antes. Sim, até porque a gente precisa reconhecer que talvez da mesma forma que existem pessoas que nos afrontam, talvez a gente também afrontou alguma pessoa. Claro, e tá errado. Pois é, e a mudança a gente precisa reconhecer que a gente também erra com os nossos irmãos. Isso. E é bom a senhora falar isso porque a gente vê hoje em dia, não talvez na nossa, mas o povo cristão muito desunido, né? São talvez denominações diferentes, e aí um critica o outro, e não, às vezes a gente também tem que analisar que a gente também erra e reconhecer isso, dizer, ó, eu errei, me perdoa. Isso. Às vezes com Deus, ó, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe aqui, porque eu sozinha não consegui. Não consigo, e foi o que a senhora falou, foi perfeito. Isso aí. Irmão Sérgio, quer acrescentar? Como é que é o tema ali? De que forma a presença de Deus transforma a nossa maneira de falar? A presença de Deus transforma a maneira de nós falar no momento que nós vamos, em primeiro lugar, até nós não se batizar, nós era diferente, né? No momento que nós se batizemos, nós aprendemos a conversar com as pessoas, aprendemos
a orar, aprendemos a buscar, aprendemos com o Senhor Jesus. Então ali muda tudo. Se tu era bravo, tu já não é mais, né? Sim. Se tu era estúpido, já não é mais, porque Deus vai mudando. A dia Deus vai te mudando. Tu podia ser uma pessoa raivosa e braba e qualquer coisa já saía no tapa, né? Então ali Deus já começou a te mudar. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele vai começar a mudar aonde está prejudicando. Deus começa a mudança ali. Olha, para vocês verem uma coisa, a quantia que Deus mudou a minha esposa, Deus me mudou eu, porque as pelejas que nós passemos, hoje um era para estar para um lado, outro para o outro, e a família desunida, né? Mas depois que nós conhecemos a palavra do Senhor, tudo mudou lá em casa. Depois que nós começamos a andar com o Senhor Jesus, uma das coisas que tem que andar com o Senhor Jesus. As coisas começaram a mudar. Só que Deus é alongando, mas Ele não falha. Se Ele dizer que vai libertar a tua família, vai libertar. Entendeu? Só que nós queremos a libertação do Senhor hoje, mas Deus disse é do meu tempo. Sim. Hoje, por a honra e agora do nosso Senhor, se nós fôssemos pessoas que não conhecessem a Jesus, que nem eu disse, nós não estaria nem aqui mais, nós estaria não sei aonde. Mas como nós começamos a conhecer a palavra, e Deus começou a trabalhar sobre a nossa vida e sobre a vida do pastor dessa igreja, que ele começou a conduzir nós para o lado do bem, ajudar em conselhos e explicações, nós fomos sendo a pessoa que Deus quer que nós seja agora. Agora, qual é o presente que Deus está dando? Qual é o presente que Deus está mostrando para nós agora? Deus, Ele falou em bocas de profeta aqui, que a nossa família ela ia servir o Senhor. Glória a Deus. E está se completando. Já temos com as nossas paciências e o nosso buscar a Deus, vocês não pensem, gente, que olha, não é só dentro da igreja, aqui lá fora também, o monte também faz muita. Olha, vocês querem se revestir na palavra do Senhor, vocês querem estar bem com Deus, vocês querem ter direção do Senhor, tira uma hora e meia e vão um monte buscar para vocês verem que diferença. Lá vocês têm um particular com Deus, entendeu? Lá, às vezes, na própria casa, a gente não tem esse particular com Deus. Aonde quando começa a enfraquecimento da pessoa. Porque por qualquer coisinha tu já não ora. Por qualquer coisinha tu já não busca. Às vezes eu vou tirar assim, eu vou tirar uma hora, vou lá com Deus. É mentira, não tira. Às vezes não tira 10 minutos para o Senhor durante o dia. Então, lá no monte, Moisés, quando eu queria falar com Deus, ele não subia o monte? Ele subia. E Jesus lá falava com ele, dava toda a direção. Hoje nós temos que não sermos Moisés, mas temos indo ao encontro do Senhor. Glória a Deus. E Deus diz que aquele que bater na porta vai me encontrará. Então, se nós querer que o milagre aconteça na tua oração, o milagre aconteça na tua família, nós temos que voltar a ser o Moisés. Não olhar para o lado, não olhar para a esquerda, nem para olhar sempre diretamente para o Senhor e buscar o Senhor. Porque no momento que nós estamos lá no monte, orando, nós podíamos estar aqui, o que Deus está fazendo na nossa família, nós podíamos estar de braço cruzado, dizendo não precisa mais nada, Deus já fez, temos na igreja, temos bem com Deus. Não. Só que Deus não quer isso. O que Deus quer? Deus quer que nós busquemos por os outros que estão fracos, os outros que estão perdidos na droga. Tu acha que nós vamos levar nossa vontade? Não era. Porque nós estamos bem com Deus, né? Mas é a alma sofrendo, é a alma gemendo, é a alma sendo escravizada por o inimigo, é a alma sem força, até da igreja, sem força de vir buscar o Senhor na casa dele. Entendeu? Então, quando nós tiramos particular com Deus no monte, porque em casa, às vezes, nós vamos orar, incomoda o vizinho. Nós vamos, acorda o fulano, ou acorda o cicrano. Certo? Que Deus, na palavra de Deus, diz que Deus não é surdo. Mas lá no monte nós temos a liberdade de abrir nosso coração e falar com Deus mais alto, né? Então ali, quando Deus vê o sacrifício que nós estamos fazendo ali, aí Deus diz para os anjos deles, aquela hora, naquele momento ali, os anjos choram.
Oh, glória. Por que que os anjos choram? Deus diz para os anjos deles, ainda tem gente que me busca, ainda tem cristão, filhos meus, que me buscam. Né? E ali Deus começa a operar dentro da igreja, dentro de nós que chama igreja, dentro do templo onde ele habita, porque às vezes tu não está nem quando vê chega um ali desesperado, precisar de uma palavra. Tu tem palavras para dizer para aquela pessoa, tu tem uma oração para fazer para aquela pessoa, né? Então a oração, o modo de Deus de nós tratar com as pessoas é Deus que dá. Eu posso, um mendigo pode ir lá na frente da casa minha, porque eu estou bem com Deus, eu não vou pegar e vou dizer assim para ele, ó, se retire da minha casa que não te conheço. Não, Deus não quer isso. Deus quer que eu vá lá, trate bem dele, dê o que ele precisa, dê de água, de beber e de comer, né? Porque graças ao nosso bom Deus, que até hoje, depois que nós começamos a servir o Senhor Jesus, a nossa casa sempre tem gente. A nossa casa sempre nós temos abriguemos. E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada em nossa casa. Então, a busca de conviver, a busca de conviver com os irmãos da igreja tem que ser diferente. A busca de conviver com o mundo tem que ser diferente. Entendeu? Então, tudo isso é Deus que vai mudando. Cada um de nós, Deus muda. Deus vai mudando. Não é do nosso tempo nós esperamos mudando, mas o tempo de Deus vem, né? Agora, graças a Deus, Deus já fez a obra na vida do Juliano, já está lá ensaiando. Logo a Guri também vai se batizar, gosta de trabalhar na obra de Deus também. Puxa nós também para o monte também. Então, é tudo. O que significa isso? Ó? É a presença de Deus no nosso lar, gente. Nós temos que ter a presença de Deus no nosso lar. Entendeu? Quando nós tiver a presença de Deus no nosso lar, nada, o inimigo não pode, a corrente que nós fizemos com Deus, o inimigo não pode arrebentar, entendeu? Agora, quando nós não fizermos uma corrente com o Senhor Jesus, o inimigo entra por os vãos, e ali ele faz um estrago, entendeu? Sim. Que ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio? Ele veio destruir teu lar, ele veio roubar teu sonho, e ele veio matar o desejo de trabalhar na obra do Senhor. Isso aí. Sim, e falando sobre oração e mudanças, de que forma o Espírito Santo nos ajuda a controlar aquilo que às vezes a gente quer falar assim no impulso, e aí o Espírito Santo vem aqui no ouvidinho, não é pra falar não, fica na tua, querida. Porque às vezes vem umas coisas que a gente quer sair falando assim, ó, o que vem na cabeça. E aí a gente respira fundo e diz, Jesus me ajuda. Me controla, assim, porque não vai dar. E aí, como vocês acreditam que o Espírito Santo nos convence dessas palavras? A gente não soltar essas palavras. Sim. Nós ficar bem quieta mesmo. Que daí tem coisas que vêm, tipo, aqui, como tipo na goela, assim, no modo de dizer assim, E daí aquele negócio assim, parece que cala tua boca e não sai, de jeito nenhum. Mas não sai, de jeito nenhum. Aí passa aquilo ali e aí Deus controla a gente. Tipo assim, eu sou assim quando eu ver, eu falei, mas tem coisas que Jesus não deixa sair de jeito nenhum. Mas não deixa mesmo. Vem aqui, assim, porque quintala aqui a palavra que a gente vai querer sair, sartar, assim, mas não sai. Daí passa. Sim. Né? Mas tem coisas que a gente, tipo, quando vê, já foi. Daí, não, como diz, não podemos juntar o que saiu, né? Daí, quando vê, já saiu. O negócio é pedir perdão pra Deus e pra pessoa, né? Sim. Que foi agravada das palavras da gente. Porque a gente, ser humano, a gente agrava as pessoas sem querer. Sim. Sem a gente, às vezes, sem maldade, né? Aí, quando vê... falei, ter isso daí eu tenho que pedir, tenho que pedir pro Senhor Jesus me mudar de dentro pra fora. Quando eu ver,
Até porque a gente tá em constante evolução, né? Então, talvez, se a gente falou ali, já se arrepende na hora, porque vem aquele confronto do Espírito Santo, ó, errou. Aí a gente pede perdão, pede perdão pra pessoa. E agradece principalmente pela correção, né? A gente tem que entender, aprender a aceitar a correção de Deus. E tanto que a gente, ser humano, entende que às vezes a pessoa vai falar ali porque pensou, falou, e entender que, né? Somos humanos, a gente erra, a gente vai falhar. A gente tá sempre errando e Jesus tá ajudando nós, ver onde que nós, aquilo ali não foi certo. A gente fica incomodada, porque não é a gente, é o Senhor Jesus, né? Na mente da gente, né? Ó, tu errou ali, tu vai ter que ir lá pedir desculpa, né? Assim, né? Então, Deus, ele fica moldando a gente conforme a gente tá na presença dele, né? Ele mesmo, o Senhor Jesus, vai dizendo pra gente, tu errou ali, tu tá errada. Né? Como é que tu vai querer lidar com aquele negócio se tu tá errado? Tu tem que ir lá acertar, né? Aí tem coisas assim que também, como a irmã tava falando, assim, vai e não volta mais. Tem palavras que vai e não volta. Não volta, não tem? Sim. A não ser só a gente consertando mesmo e pedindo perdão, porque o Senhor Jesus é misericordioso, né? Glória a Deus. É isso aí. E eu queria perguntar pra vocês, falando, né, das palavras que saem, e às vezes a gente tenta segurar, principalmente eu acredito que dentro de nossas casas é onde a gente mais erra, com nossa família, com nossos... É verdade. E aí, como a gente tem esse cuidado pra não ferir essas pessoas que Deus coloca ali junto com a gente? Porque é como a gente tava falando, a gente erra e quando vê foi, e aí como ter esse cuidado pra não sair essas palavras? É bem difícil. Sim, principalmente porque já é de casa, né? Então quando vê já foi, já aconteceu e o negócio é a gente ter a misericórdia do Senhor Jesus e muita sabedoria do Senhor Jesus, né? Porque se a gente não tem a sabedoria do Senhor Jesus, tudo vai. Sim. Irmão Sérgio, quer acrescentar? Não, é só você estava falando ali sobre esse tema ali, sobre o que sai dentro da família, assim, ó. O que às vezes falta para o cristão? É que eu disse? Às vezes falta é vigiar. Sim. Se tu vigiar, é difícil tu errar. Agora, se você não vigiar, tu vai errar. Porque tu vai errar porque tu não vigiou. Sim. Na palavra do Senhor ali diz, vigiar a todo momento. Né? Então nós temos que vigiar no que nós vamos falar, às vezes é que nem diz, sai uma palavra errada, não volta atrás, né? Sim. E de repente uma palavra errada, o que significa uma palavra errada? Olha bem aqui que a palavra do Senhor diz, ó, vigiar, porque para que não aconteceu o pior. Se tu vai dizer uma palavrinha de errado, não vigiou, disse essa palavra de errado aqui, ela vai se tornar no jornal. Aí vai haver o quê? Vai haver uma discussão, né? Entre as famílias. Um vai querer falar mais que tu já vai querer falar mais que o outro vai querer falar mais. E é onde dá a desunião, aonde o inimigo entra. Porque daí tu vai voltar atrás, eu não vigiei, não podia ter falado essa palavra. Mas eu falei. Então, muitas vezes nós temos que vigiar sobre o que nós vamos falar. Sim. Porque às vezes tem palavra que nós vamos falar que ele vai cutucar, fala. Ele vai botar o dedo inflamado dele. Com certeza. Por quê? Porque se tu falou ali, não vai voltar atrás, daquela palavra vai vir uma tribulação dentro da casa. Entendeu? Até tu voltar atrás, onde tu errou ali, vai ser difícil. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que voltar atrás, se ajoelhar e pedir perdão para Deus e começar a orar para Deus restituir tua família de volta. Eu não canso de dizer para vocês, ó. Vocês são um pouquinho fora da palavra aqui, ó. Eu não canso de orar. Volta e meio eu estou orando, volta e meio eu estou perguntando para um pastor da nossa igreja. Por que eu estou orando? Eu não posso julgar ele, né? Eu não posso olhar o defeito dele, eu não posso olhar, entendeu? Mas o que Deus manda fazer? Deus manda nós orar por esse pastor, entendeu? Para que nós? Para ele vir fazer o que Deus tem sobre a vida dele. E Deus, o que ele começou, o que ele começou na igreja, perante a Deus,
ali pode correr, pode ir para qualquer lugar. Ele vai ter que voltar a fazer a obra que ele não terminou ainda. E Deus, ele, eu não sei porque, Deus ele bota volta e meia, está botando para me buscar por esse pastor. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que ele vai voltar, porque às vezes nós podemos até dizer assim, ó, eu não estou parado, eu estou com Jesus, mas eu não estou fazendo o que Jesus quer. Sim. Entendeu? Eu estou parando de pregar, eu estou parando de falar da obra de Deus. Cadê Jesus? Vai dizer naquele dia, cadê as almas que tu ganhou para mim? Aí vem aquela palavra assim, ó, tu ganhou tantas almas para mim, mas perdeu a tua. E Jesus vai falar assim, ó, se afastar de mim que eu não te conheço. Por que Deus anda alertando sempre? Porque, olha, a oração do justo, Deus opera, né? Então nós temos que fazer assim, ó, nós não podemos julgar, quem julga é Deus. Nós não podemos dizer assim, fulano errou nisso, fulano errou naquilo, fulano falava tão bem, né? Não, que Deus manda nós orar, que Deus vai fazer a obra. Nós não podemos sair das orações e ficar de braço cruzado, porque hoje nós estamos orando por ele, né? Mas vai chegar um dia que Deus vai chegar nele e vai falar, tu vem para minha obra, eu te trago de qualquer jeito. Deus vai trazer. Porque se nós não querer trabalhar como Deus quer, então nós não podemos pedir nada para Deus. Porque o que nós pedir ali, Deus vai dar. E no momento que Deus dá, Deus vai cobrar também, né? Se eu abandonar o que eu estou fazendo para Deus, eu já orei depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, eu comecei a levar a palavra do Senhor. E se eu parar, cadê aquelas almas que eu orei? Deus é que convence o pecador, que as almas que vieram para o Senhor Jesus, às vezes escutaram a minha pregação do Senhor Jesus, escutaram as orações e vieram para o caminho do Senhor Jesus, Deus vai cobrar de mim. Deus não vai cobrar de qualquer nós que temos aqui, Ele vai cobrar de mim. Ele me deu aquelas almas para mim ganhar, para Ele. Agora, se eu deixei a desejar, Deus vai cobrar de mim. Por que Deus diz assim, cada um dobrará seu joelho e vai me confessar? Tu vai ter coragem de chegar na frente de Deus e mentir? Tu vai ter coragem de chegar na frente de Deus e dizer assim, eu não podia, aquele dia eu estava doente, eu estava machucado, eu estava assim, não, Deus vai dizer não. O só vai escutar, o que tu vai confessar para Deus vai escutar. Se tu é merecedor do reino, da glória do céu, Deus vai te abraçar. E se tu não é, Deus só vai dizer assim, se afastar de mim que eu não te conheço. Né? Essa é a palavra do Senhor. Eu queria ler um versículo que se encontra em Efésios 4:29, que é bem parecido com o nosso tema. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí a gente falando de família, claro, não só na família, mas o que significa na prática a gente falar palavras que edificam no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, de que forma a gente utiliza? Vou responder aqui depois. Porque essa palavra aí, tipo, pra mim, assim, o que tipo, como é que diz? Edifica, assim, a palavra? Edifica, Pra mim, essa palavra, assim, é falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Falar da palavra de Deus pra minha família, pros meus filhos, né? Porque estão agora, o Senhor Jesus está levantando eles, né? Então, é a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Né? Falar da palavra do Senhor Jesus para eles, o que é o certo, o que é errado, né? Que Jesus está ali com eles, mas tem que fazer o certo para o Senhor Jesus, né? As palavras do Senhor Jesus, que liberta, que salva eles, o caminho certo do Senhor Jesus, né?
as palavras do Senhor Jesus, tipo, lá no meu lar eu falo pro meu filho agora que tá por enquanto, ali o Juliano que tá voltando pro Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, dando conselho, mas tudo da palavra do Senhor Jesus, né? Pra minha nora também que tá aí pra se batizar, nós conversemos muito, né? Da palavra do Senhor Jesus com ela também, como que o Senhor Jesus se agrada, né? Como que é a palavra do Senhor Jesus, né? Eu explico para ela, ela conversa comigo também, porque ela recém tá, como diz, gatinhando na presença do Senhor, né? E pro meu filho Mateus também, como se comportar na presença do Senhor Jesus, né? Como buscar o Senhor Jesus. Eu dou muito em cima dele para buscar o Senhor Jesus. Como se comportar no templo, que é a casa do Senhor Jesus, né? Aqui, é o templo da adoração, porque a igreja somos nós que somos a igreja, né? Então, tem gente que não entende muito bem o que é a igreja. A igreja é nós somos a igreja, nós que temos que ser o exemplo, né? O exemplo aonde dentro da nossa casa, tipo assim, eu dou muito em cima dele, quando vem no templo do Senhor Jesus aqui, como se comportar, como buscar o Senhor Jesus, né? Que é um jovem, né? Então tem que falar na palavra do Senhor Jesus para eles, pro meu guri, esse o Juliano, pra minha nora. Então a gente tá sempre falando, quando não é eu, é o Sérgio, explicando da palavra do Senhor. Então tá todo o tempo ali, dando, né? E qualquer pessoa também que, tipo assim, quando eu vou pra rua também, eu falo da palavra do Senhor Jesus, porque a gente tem que falar que o Senhor Jesus faz na nossa vida, né? Tipo eu, assim, como diz o Sérgio, está um pouquinho fora da palavra, né? Só um pouquinho, falar de mim mesmo. O que Deus fez, muita maravilha, porque se não fosse Deus na minha vida, eu nem sei o que seria de mim, né? Eu tive um ano de depressão, foi o Senhor Jesus que me levantou para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu não falava, não comia, não andava, não limpava a minha casa. Eu não tinha vida, nada. Os doutores daqui da terra disseram pro meu marido que eu ia ser dependente de remédio e eu ia, bem dizer, vegetar em cima de uma cama, porque eu não tinha força mais para nada, nem para varrer minha casa, nem lidar com meus filhos, que eram o Cauã e o Mateus, que eram pequenos naquela época, os dois. Eu não tinha mais vida. Se eu queria morrer, era deitar numa cama e já amanheci morta. Eu não queria morrer me dando uma facada, não queria morrer pendurada numa corda, eu queria já deitar que morresse e amanhecer o dia já morta, já, né? Então, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou aqui viva, né? Glória a Deus. Porque isso daí é um testemunho de mim que Deus fez na minha vida, né? Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus, porque se não fosse Ele, eu nem sei o que seria de mim, né? Porque Ele me deu vida com abundância, né? E tem gente que até se incomoda do riso que eu dou, mas eu disse, glória a Deus, porque foi o Senhor Jesus que me deu o sorriso e a vida de novo, né? Porque para os médicos daqui da terra eu ia ter que tomar um saco de remédio, assim, pro resto da vida. Disseram pro meu marido assim, ó, ela vai ter que ser dependente para sempre desses remédios aqui, que não tem mais jeito, é só remédio e remédio, né? Mas eu creio que o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele tudo pode naquilo que crê, tem que crer. Sem crer o Senhor Jesus, Ele não pode fazer nada, tu tem que crer, nem seja um pouquinho assim nele, Ele acrescenta o poder dele em nós, no crer do Senhor Jesus, né? E eu creio no Senhor Jesus e estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vida com abundância que Ele me deu. É isso aí. Glória a Deus. Irmão Sérgio quer falar? Aqui sobre de casa, né, ali. No caso, assim, ó. Nós temos que pensar uma coisa assim. Às vezes, a pessoa está lá no trabalho trabalhando, né? Lá durante o dia ela vai enfrentar isso, enfrentar aquilo, vai engolir tudo, né? E tem pessoas, às vezes tem mulheres, não vou dizer todos, às vezes tem mulher, às vezes tem homem, que chega em casa, em vez de dar um abraço na esposa, ele começa a descarregar tudo aquilo para a esposa.
E é onde começa as confusão. Porque quem está em casa, eu sempre tenho um dedão de estar comigo assim, ó. Se eu ouvir qualquer coisa no Promar, eu não vou chegar em casa descarregar. Porque quem está em casa, entendeu? Ali preparando o chimarrão, ela não é obrigada a ouvir o que aconteceu lá fora. Sim. Né? Então, no momento que a pessoa fazer esse tipo de coisa, descarregar, trazer lá do mundão, já digo, trazer para dentro de casa, está trazendo a destruição para dentro do lar. Então nós temos que vigiar sobre isso aí. Não podemos que eu escutar lá fora, trazer para dentro da família. Entendeu? Porque tanto faz para o homem como para a mulher também. Porque às vezes uma coisinha assim se torna uma desgraça dentro de casa. Aí o que significa? Aí se o homem falar alguma coisa que lá aconteceu lá para dentro de casa, ela já vai dizer, ó, tá tentando outro. E ali já começa. O fulano também, a mulher vai dizer, já está tentando outro. E às vezes não é. Entendeu? Então, muitas das coisas nós temos que vigiar o que nós trazemos lá de fora para dentro de casa. Sim. É isso aí, nós temos que vigiar para que não aconteça. Vai ver uma pergunta como é que foi no trabalho, daí tu vai começar a explicar assim, assim, assim. Mas não tu chegar de soco e já descarregar. Aí tá feita a folia também, é tudo que o inimigo quer. Entendeu? Fazer destruição sobre os casais. Então, nós temos que sempre estar vigiando sobre isso aí também. Glória a Deus. E vocês têm alguma palavra para compartilhar com a gente? As minhas perguntas já acabaram. Aí fica à vontade de vocês. Se vocês querem falar alguma coisa, se querem, estão à vontade. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, né, em primeiro lugar. Que o Senhor Jesus é bom, maravilhoso, né? E deixar essas palavras que, para quem está ouvindo, que aquele que não busca o Senhor Jesus, busque. Aquele que está parado, venha para o Senhor Jesus. Quanto mais rápido, melhor, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Nós não temos mais o tempo de nós brincar com o Senhor Jesus. Nem o tempo de nós estar parado, dar um tempo, vou dar um tempo ali, Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus está vindo e está sem demora. É um piscar de olhos. Tudo que está na palavra do Senhor está se cumprindo. Tudo que está aí nos jornais, né? O Senhor Jesus está vindo. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos, aqueles que estão parados, aqueles que não têm mais força, que peça força para o Senhor Jesus, se ajoelha onde estiver, que o Senhor Jesus está em todo lugar onde a gente está, onde a gente anda, Ele está com a gente. É só nós buscar, abrir nossa boca, falar o que nós estamos sentindo para o Senhor Jesus, né? Porque nós não temos mais tempo, a hora está chegando a hora do Senhor Jesus, a vinda dele está próxima. E que se agarre mais, quem está com o Senhor Jesus, se agarre cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Busque cada vez mais, ore mais, né? A presença do Senhor todo momento, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir as famílias, né? Então nós não temos mais o tempo de estar brincando, não. Nós temos tempo de buscar cada vez mais, porque a vinda dele está pertinho, sem demora, né? Nós temos que buscar cada vez mais o Senhor Jesus. É isso aí. E eu só quero deixar umas palavrinhas no Senhor Jesus aqui também, ó. O que nós temos que fazer para o Senhor Jesus, nós vamos fazer. Não vamos parar na caminhada, não vamos desacorçoar, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho atrás aqui, vamos voltar, vamos olhar. Ou vamos ler no Apocalipse lá, onde Jesus sofreu por nós, ó, Jesus foi sofrido. Ele pagou o preço por nós. Então, nós não podemos desistir tudo que Jesus passou por poucas coisas. Talento que Deus deu, não vamos deixar talento enterrado, não. Deus deu talento para cuidar da igreja dele, vamos cuidar. Deus deu talento para ser um pregador da palavra, vamos pregar. Deus deu um talento para louvar o Senhor, vamos louvar. Vamos buscar. Deus deu um talento para ganhar alma para o Senhor, vamos ganhar. É sofrido. Nada é fácil. Quem está na presença de Deus, nada é fácil, diz o Senhor nessa noite. Mas Ele está ali para nós dar força, para nós ajudar. Então, não adianta nós dizer assim, eu não vou fazer mais nada para Deus, que nós estamos mentindo. Porque nós vamos ter que fazer. Nós prometemos para o Senhor Jesus que nós ia fazer, então nós vamos ter que fazer. Entendeu? Que Jesus, Ele está lado a lado no nosso coração, Ele está no nosso pensamento, Ele está no nosso andar. Se Ele dizer assim, tu para por aqui, tu para.
E se dizer tu siga, tu siga. Em nome do Senhor Jesus, deixa as palavras. Não sei porque Deus mandou dizer, mas eu senti de Deus dizer assim. Amém. Amém. Temos recados? Temos a mãe acabou de responder, de comentar assim: o irmão Sérgio e a irmã Kelly são irmãos de muita oração. A cada dia nós vemos neles muito agir de Deus, porque o que eles pedem, Deus sempre atende. Amém. Ô, glória. Obrigado, gente. Então estão pedindo os pedidos de oração aqui para Daniela Ravison, Claudemira Reck e a irmã Letícia, que estão doentes. A missionária Beth pede oração pela família e por ela. A irmã Luciane, lá de Esmeralda, pede oração por ela, que está com um problema na coluna. E o Leonardo pede oração para ele, para a família e para o seu trabalho. Amém, vamos estar orando. E está conosco a irmã Ana Maria Zabal, a irmã Ângela Oliveira, a irmã Maiara Pereira, a Aisla, a missionária Beth, a missionária Karine, a irmã Jussara, a irmã Letícia, o pastor José, Amém. Ô, glória. a Esse mesmo. irmã Luciane, lá de Esmeralda, a irmã Maria também. Vamos orar pela irmã Maria, que ela tá aí com um problema de saúde também. Ela tem pedido oração. Hoje ela até não comentou muito, mas ela tem pedido oração toda vez. Amém. O irmão Ademir, lá de Esmeralda, Maiara Silva, Maiara Leon, a irmã Nara, Leonardo, irmã Darley e a irmã Suzana. Amém. Deus abençoe a cada um aí que Amém. tirou um tempinho para nos assistir, para compartilhar com a gente. E eu também queria fazer um pedido especial, um pedido de oração pela irmã Eva Mato, pela saúde dela. Ela é uma irmã lá da igreja de Jaquirana e aí ela tem passado por umas enfermidades e aí, orando todo mundo junto, a gente crê na vitória. Amém? Amém, gente. Eu queria agradecer vocês pela presença, pela compartilhar, que vocês compartilharam com a gente. E Amém, gente. orem por nós também, já que Amém. a gente está aqui falando que vocês são de oração. Sempre coloquem a gente na oração, que nós também oramos por vocês. Antes da gente encerrar e fazer a oração final, eu vou dar os recados. Pra mim não esquecer, porque o último episódio eu não sabia nem onde estava meu papelzinho. Mas vamos lá. Aqui na igreja tá rolando duas campanhas. A campanha do quilo e a campanha do agasalho. Se você sentir no coração, você traz até aqui na igreja, ou pode procurar a irmã Nancy da escolinha ou a irmã Jussara. Os nossos cultos e endereços. Aqui na sede tem culto quarta, culto de oração às 8, sexta, culto público também às 8 e no domingo tem culto da família às 7 horas. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem recepcionado. Nossa rua, Oswaldo Constâncio, 65, no bairro Vitória. Lá no bairro Barcelos, aproveitando o gancho, Rua Senador Raul Pila 292, terça e quinta às 8 horas. Eu não sei se nessa terça é oração ou se é oração. Nessa terça oração e na próxima é culto. Lá em Esmeralda, que a irmã Luciane e o irmão Ademir são os responsáveis, é Rua Bilardo Pinto de Lima, 523. Tem culto terça às 7h30, quinta e sábado também às 7. E toda segunda a gente tá aqui no Projeto Cast às 8 horas. Então compartilha aí, segue a gente nas redes sociais. E amanhã a gente tem programa na Rádio Bênção com a Dona Beth. Amém? Obrigada pela sua participação. Que essa palavra faça morada no seu coração, que transforme de dentro para fora, que nós venhamos aprender a segurar a nossa língua e falar realmente aquilo que o Senhor nos manda. Irmão Sérgio, o senhor pode fazer essa última oração para nós, por favor? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, então, né? Deixa eu puxar minha cadeira. Para ficar mais fácil. Antes de eu começar essa oração, eu quero pedir agora para quem pediu oração, que coloque a mão na enfermidade, onde está essa enfermidade, coloque as mãos. Se é nas costas, coloque suas mãos nas costas.
porque não vai ser a nossa... Vai ser Jesus curando nesse momento. Todo que pedir oração, cremos ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai amado, maravilhoso Pai. Jesus, estou aqui te agradecendo, Pai, por mais a oportunidade que o Senhor nos deu para falar da Tua palavra, meu Pai amado. Jesus, quero colocar toda a enfermidade nessa noite na Tua presença, Pai. O Senhor venha curar, Jesus, que as Tuas mãos poderosas, o Senhor venha libertar, meu Pai amado. Aonde estiver essa enfermidade, o Senhor cura, Pai. Coloca Teus anjos de cura e de libertação nesse momento, Senhor Jesus. Deus, visita o lar nessa noite, Pai. Visita cada lar, Jesus querido, que estão precisando da Tua palavra, Senhor. Estão precisando da Tua presença nesses lares, Senhor. Visita aquele lar, Pai, que a pessoa está fraca, Pai, para chegar na Tua casa. Aqueles que estão parados no Teu caminho, vai tocando, Senhor. Eu oro por cada pastor da Projeto de Deus, Senhor Jesus querido, nesse momento, meu Pai amado. Jesus vai tocando nos corações dos pastores nessa noite, Pai. Das missionárias, do missionário também, Senhor, da Tua casa, Pai. Eu creio que nessa noite, Senhor, vai fazer algo, Pai. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar. Eu peço oração, Pai. Eu peço oração para minha família também, Senhor. Jesus, o Senhor sabe que falta um, Senhor. Mas, Senhor, está na Tua mão, está nas Tuas mãos, está na Tua presença, Pai. Está na presença do Teu Espírito Santo, Pai. Vai tocando nessa noite no coração, Senhor. Que essas pessoas, Pai, trabalhem na Tua obra, Senhor. Não venha desistir da caminhada, Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já está entrando com providência no coração dessas pessoas, meu Pai amado. Jesus, que a Tua casa, Pai, cada mais visite mais pessoas. Aquele que está desesperado, está doente, Pai, que chegue na Tua casa para receber uma palavra, receber oração, Senhor. E o Senhor cura com o Teu poder e o Teu Espírito Santo, Pai. Acampa os anjos, Senhor. Acampa, Senhor, na Tua casa agora, Pai. Na casa dos Teus servos, Senhor. Aonde estiver precisando da Tua presença, Pai. Entra com providência no lar, Pai. Oh, Senhor, eu peço agora, Senhor Jesus querido. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Eu só tenho que te agradecer por que o Senhor está fazendo na minha família, Pai. Eu creio em Seu nome nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. As palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Oh, então, obrigada pela sua participação. Nos vemos segunda que vem. Deus abençoe. obrigado, Jesus. Amém. Passou tão ligeiro.